Primeiro, então, antes de mais nada, que diabos é neuroplasticidade? Neuroplasticidade. Neuro é de cérebro e plasticidade vem de plástico. Eu confesso que não é um nome muito pedagógico, tá? Esses nomes de neuroplasticidade, talvez um nome melhor seria neuroelasticidade, talvez poderia ser, mas o nome técnico é neuroplasticidade. Então esse é o primeiro conceito que vocês têm que aprender. Neuroplasticidade é a mudança estrutural do seu cérebro frente às experiências do dia a dia. Sim, o seu cérebro, ele muda neurobiologicamente frente às experiências que você se submete no seu dia a dia, tá? Essa mudança, que a gente chama então de neuroplasticidade, é a base biológica de qualquer aprendizado. Neuroplasticidade é a base biológica de qualquer aprendizado. Então, no seu cérebro você tem aproximadamente 86 86 bilhões de neurônios, que são células neuronais, são as células que você tem no seu cérebro. Você tem outros tipos de célula também, mas não vem ao caso aqui para nós. Nesse caso aqui a gente vai falar especificamente dos neurônios, que são células neuronais. E esses neurônios, eles têm axônios, que são basicamente uns bracinhos lá que saem do neurônio. Na ponta desse axônio, o neurônio faz o que a gente chama de sinapse, tá? Então eu vou desenhar um neurônio aqui, e eu quero que vocês desenhem aí no seu caderno também, para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Ó, isso aqui é o neurônio. Olha que legal. Aqui você tem o corpo celular do neurônio, onde fica o DNA. Aqui você tem os dendritos e esse cone aqui grandão é o axônio, tá? Isso daqui é o axônio do neurônio. Esse axônio do neurônio, na pontinha dele, que é essa regiãozinha aqui, ó. Essa região aqui, em azul, ele faz uma sinapse. Então, é nessa região específica que o neurônio acaba se conectando com outro neurônio. Olha que legal. Imagina que aqui você tem outro neurônio. Olha só. Você tem outro neurônio aqui e esse neurônio aqui se conecta com esse. Essa regiãozinha aqui, ó, a gente chama de sinapse. Sinapse, um termo cunhado pelos Charles Sherrington, em mais ou menos 1900 e alguns quebrados. A sinapse, pessoal, é onde é liberado os neurotransmissores, que são substâncias químicas. Talvez o neurotransmissor aí você nunca tenha ouvido falar nesse nome, mas a dopamina, que é o que a gente tanto conversa aí nas lives e nos podcasts que você me conheceu, e talvez você tenha visto algum antidepressivo que fale lá que aumente, bloqueia, sei lá, se pesquisou na internet e fala que aumenta a sua dopamina. Drogas, né? Drogas aumentam dopamina, cocaína, aumenta álcool, nicotina, aumenta a dopamina também. Quando você come comidas hiperpalatáveis, aumenta a dopamina também. Quando você aprende alguma coisa, aumenta a dopamina também. Quando você forma um novo hábito, aumenta a dopamina também, tá? A dopamina é um neurotransmissor da classe dos neuromoduladores que funciona ali nessa fenda sináptica. Lembrando, a gente vai falar de neurociências de circuito amanhã. Então esse tópico todo de modulação, por que dopamina se chama um neurotransmissor modulador? Porque ela modula circuitos inteiros. Então a dopamina é como se ela fosse uma mão gigante que tricota, faz um tricô ali, um crochê, um tricô nos seus neurônios. É diferente de um neurotransmissor chamado de glutamato. Glutamato é um neurotransmissor mediador, não é modulador. Então o glutamato é como se ele fosse a linha, e a dopamina é como se fosse o tricô inteiro fazendo aquela estradinha e aquele caminho. Quando você forma um hábito, significa que saiu uma estradinha específica dentro dessa metáfora que a gente está fazendo do crochê.
tá? Bom, todo tipo de aprendizado que ocorre no seu cérebro, seja você aprender isso que você acabou de aprender, por exemplo, você aprendeu hoje que o cérebro tem 86 bilhões de neurônios, com B, 86 bilhões de neurônios. Isso foi um aprendizado. Para gerar esse aprendizado no seu cérebro, você teve que fazer uma sinapse. Essa sinapse, ela liberou neurotransmissores e ela armazenou essa informação na sinapse. Então, quando perguntarem para vocês aonde que fica as memórias no nosso cérebro, aonde que a gente armazena as nossas memórias. Por exemplo, se eu perguntar para vocês quantos neurônios a gente tem no cérebro, você pode responder 86 bilhões. Essa informação, ela ficou armazenada em um grupo de neurônios que dispararam juntos e fixaram essa informação de 86 bilhões, tá? O que significa isso? O nome desse grupo de neurônio que dispararam juntos e armazenaram esse tipo de informação, a gente chama de engramas. Engramas. Engramas é o local físico aonde ficam as nossas memórias, tá? Só que quando eu falo memórias, você deve estar imaginando tipo essa memória que eu falei agora, de 86 bilhões de neurônios. Só que na verdade, memória, existem duas grandes classes de memórias. Existe a memória implícita e as memórias explícitas. As memórias implícitas são aquelas memórias que você meio que não sabe que sabe. Por exemplo, um hábito. Hábito é uma memória implícita. Muitas vezes é uma memória motora, por exemplo. Existem memórias experienciais. Memórias de... Por exemplo, se eu perguntar para você como que você se sentiu quando você terminou o seu relacionamento. Como que você se sentiu quando você foi apresentar um trabalho na faculdade? Você muitas vezes pode tentar descrever como é que foi e tal, mas a complexidade daquela memória experiencial você dificilmente vai conseguir reproduzir em palavras. Mas você sabe como é que foi. Você sabe como você se sentiu. E essa experiência que aconteceu com você se traduziu numa memória. Isso é uma memória, tá? Também. Não é só, memória não é só tipo isso aqui é branco, isso aqui é rosa. Não é só isso memória. Memória é um complexo gigantesco de informações que você armazena sobre determinado contexto. Essas memórias, elas ficam armazenadas em engramas, que são conjuntos específicos de neurônios que disparam junto frente a um determinado contexto, uma determinada informação. Isso foi caracterizado por um psicólogo de Harvard chamado Donald Hebb, que ele explicou, muito tempo atrás, ele tinha uma máxima. Acho que em 1949 ele lançou um livro chamado A Organização do Comportamento. E nesse livro ele falava assim, neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos. Então neurônios que se conectam e fazem sinapses no seu cérebro juntos, eles tendem a fixar essa conectividade deles. Então eles se agarram. Não existe um ponto de contato entre eles, mas metaforicamente falando, eles tendem a criar uma trilha no seu cérebro. Então imagina que se eu pergunto para você assim, fulano, quantos neurônios a gente tem no cérebro? E eu colocasse uma lanterna no seu cérebro, capaz de ver quais os neurônios acenderiam para você responder aquela pergunta, acenderia sempre a mesma trilha de neurônios. Então imagina que a gente consiga observar 20 bilhões de neurônios no seu cérebro, e para você entender e decorar que é 86 bilhões que tem ali, você precisou usar, sei lá, 5 mil daqueles neurônios. Quando eu pergunto aquela resposta para você, é sempre esses 5 mil neurônios que vão disparar. Afinal de contas, essa informação está naquele padrão de conectividade dos neurônios do seu cérebro. Eu sei que isso pode estar parecendo um pouquinho complexo agora, mas você vai começar a entender o raciocínio, principalmente na aula de amanhã e na aula de quarta-feira, tá? Então vamos lá. Vamos imaginar agora, aí provavelmente você vai se perguntar assim, mas Wesley, como é que o Donald Hebb sabia que esses neurônios se fortaleciam conforme eles iam disparando junto? Na época, estavam se estudando muito
o que a gente chama hoje de potenciação de longa duração. Se você é um estudante de psicologia e você nunca ouviu esse termo, saiba que você não está estudando psicologia, tá? Potenciação de longa duração é o que o seu paciente faz na clínica quando ele apresenta melhora. Potenciação de longa duração é o que o seu paciente, de você que é nutricionista, faz no cérebro dele quando ele aumenta a compulsividade por doce. Potenciação de longa duração é o que você faz quando você começa a obter recompensa com corrida. Potenciação de longa duração é o que você faz quando você começa a ficar apaixonado. Potenciação de longa duração é o que você faz quando você aprende. Qualquer coisa. Então, esse nome estranho pra caramba, chamado de Long Term Potentiation, no inglês LTP, potenciação de longa duração é neuroplasticidade. Potenciação de longa duração é aprendizado. Potenciação de longa duração é memória. Pacientes que estão há muito tempo deprimidos, eles fizeram tanta potenciação de longa duração para o lado da depressão que o cérebro começou a ficar muito bom em ser deprimido. Pacientes ansiosos, quando você tem uma fala para fazer em público e você se esquiva dela, você está fazendo potenciação de longa duração para o lado da esquiva e você está ficando muito bom em se esquivar. Em outras palavras, você está ficando muito bom em ser ansioso. Então escreva aí no seu caderno esse nome, potenciação de longa duração. Eu vou explicar para você aqui o que é potenciação de longa duração. Pega o seu papel aí e a sua caneta e a gente vai entender neurobiologicamente o que é potenciação de longa duração. Vamos imaginar aqui, olha só que legal. A gente vai desenhar aqui. Imagina aqui então, ó. Vocês estão vendo essa sinapse aqui? Um neurônio fazendo sinapse com o outro. A gente vai pegar e vai dar um maior aumento. Eu sei que ficou feio, mas, azar, tá? Vocês estão entendendo. Eu confio em vocês, eu sei que vocês estão entendendo. A gente vai fazer um maior aumento para a gente conseguir estudar aquilo dali. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma sinapse, tá? Isso daqui é o neurônio pré-sináptico. Então, o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. O neurônio pré-sináptico, neurônio pós-sináptico, tá? Imagina que esse neurônio aqui, pré-sináptico, ele é um neurônio que está lá na sua área tegmentar ventral e é um neurônio que vai liberar glutamato em neurônios dopaminérgicos, tá? Do seu sistema de recompensa. Então, ele é um neurônio que libera glutamato e esse neurônio produtor de dopamina, que é o neurônio pós, então esse neurônio aqui é o neurônio que libera glutamato e esse neurônio aqui é o neurônio que libera, lá no rabo dele, libera dopamina. Olha que interessante, imagina que a gente tenha dentro desse neurônio, isso daqui é muito louco, cara. Quando eu entendi isso daqui, eu tive vontade de sair pelado correndo na rua. Porque eu falei, cara, não é possível que é isso a base do nosso comportamento e das disfunções do nosso comportamento. Então imagina assim, ó, vamos por partes, tá? Neurofisiologia básica aqui. Imagina que aqui dentro desse neurônio você tem essas bolotinhas aqui. Essas bolotinhas aqui a gente chama de vesículas sinápticas. Vesículas sinápticas nada mais são do que umas bolotinhas contendo glutamato. Eventualmente,
vai acontecer alguma coisa nesse neurônio, como por exemplo você vê um copo de álcool, né? Você é um cara que bebe álcool e tem problema com álcool, então você já tem um neurônio sensibilizado ali e você, na verdade você não tem, vamos usar uma metáfora diferente, você não tem problema com álcool, você começou a beber porque as pessoas em volta de você bebem e você falou, pô cara, eu preciso beber porque para eu interagir com esse grupo dessas pessoas, eu vou precisar beber. Então você decidiu começar a beber, ué. Afinal de contas, por alguma razão, você se convenceu que precisa beber para interagir com esse grupo de pessoas. Quando você começou a beber, então você teve um estímulo específico ali, você começou a usar álcool, tá? O que aconteceu foi que algum neurônio do seu olho percebeu o estímulo, ou neurônios que detectam cheiro, identificaram o estímulo do álcool. Aquilo ali é socialmente reforçador, porque faz você fazer parte de um grupo específico. Isso enviou uma série de mensagens para os seus córtex visuais enfim, para várias regiões do seu cérebro, que avisaram esses neurônios glutamatérgicos da sua área tegmentar ventral. Lembrando, a área tegmentar ventral é onde saem os neurônios dopaminérgicos que vão até o núcleo accumbente, que é o seu sistema de recompensa, que é onde está normalmente meio zoado ali quando você tem problemas com vício ou outros comportamentos compulsórios, tá? Compulsivos, perdão. Então, algum grupamento de feixes de neurônios específicos, muitas vezes neurônios hipocampais, neurônios do hipocampo, que é a região onde você forma a memória, enviaram informações para esses neurônios glutamatérgicos que vão ativar os seus neurônios dopaminérgicos e vai liberar dopamina na sua área, no seu núcleo accumbente, fazendo você ter motivação. Afinal de contas, dopamina não é sobre prazer, dopamina não gera prazer, dopamina gera motivação para você buscar algo que dá prazer. E no seu cérebro, usar álcool naquele contexto específico gera prazer, afinal de contas você vai se sentir aceito socialmente e o próprio álcool em si eleva alguns determinados neurotransmissores que geram uma sensação de anestesia, anestesiamento e eventualmente gera euforia e prazer. O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai liberar... Cara, isso daqui é muito foda. Vai acontecer que você vai liberar... Então, a informação daquele contexto inteiro chegou ali nas suas regiões específicas dos seus neurônios glutamatérgicos que fazem sinalização para neurônios dopaminérgicos e o glutamato foi liberado. O glutamato foi liberado na fenda sináptica e nesse neurônio pós-sináptico você tem um número arbitrário, óbvio que esse número não é correto, é muito mais que isso, mas vamos, didaticamente falando aqui, dizer que você tem dois receptores. Dois receptores que a gente chama de receptores AMPA. A-M-P-A. Receptores AMPA, tá? São canais, na verdade. É um canalzinho que quando ele está ativo, ou seja, o glutamato ele é liberado e o glutamato se liga no receptor AMPA. Então, o glutamato se ligou no receptor AMPA. Quando o glutamato se liga no receptor AMPA, ele permite um aumento do influxo, ou seja, começa a entrar sódio. Calma, segura o coração. Começa a entrar sódio, eu vou te explicar. Você não precisa saber isso aqui com detalhes, tá? Só você precisa saber que existe, pô. Tem que saber que existe, tá na hora de levantar a bundinha e entender um pouco mais sobre comportamento e não ficar só no pipipi, pororó. Tá na hora de criar hombridade, sabe? Vergonha na cara e saber que existe isso daqui. Você não precisa saber ipsis literis. Mas, tenha contato, sabe que isso aqui pelo menos tá no universo, sabe? Para você pelo menos conseguir medir eventualmente o tamanho da ignorância, sabe? E saber, pelo menos eu tenho uma noção aqui que isso existe. Quando o glutamato se liga nesse receptor AMPA, permite o aumento, o influxo de sódio. Sódio é um íon
que está ali por volta do seu neurônio e ele está mais concentrado fora do seu neurônio do que dentro. Quando você abre um canalzinho para o sódio, vocês lembram, claro que vocês lembram aí da aula de biologia, tenho certeza absoluta que vocês lembram tudo da aula de biologia de vocês. O sódio, ele vai, na verdade, qualquer tipo de soluto, vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado via gradiente de concentração. Então, se o sódio está mais concentrado fora do neurônio e você abre um canalzinho para ele, ele pinga para dentro do neurônio porque está mais concentrado fora do neurônio. Então, começa a entrar sódio no neurônio. Olha que louco. E é legal porque essa entrada de sódio nos receptores AMPA é o que faz você atacar o álcool. Deixa eu te explicar. Essa entrada de sódio, e não adianta você parar de comer sal, porque é sódio, não vai mudar nada na sua vida, isso não vai, esquece, tá? Não vai diminuir esse sódio aqui, você nem, se isso aqui diminuir, você morre, na realidade, não pode diminuir. Então esse sódio começa a entrar, e como ele é um íon com carga positiva, o seu neurônio começa a ficar com uma carga positiva dentro. Esse aumento da carga, do número de cargas positivas dentro do neurônio, começa a mexer na eletricidade. O seu neurônio tem eletricidade, milivolts. Mesmo a eletricidade que você mede na tomada, dá para medir nas suas células do seu cérebro. Você tem eletricidade no seu cérebro. Conforme essa eletricidade vai mudando, e agora que vem o pulo do gato, existe um outro canalzinho específico na membrana do neurônio, que talvez os mais malandros nessa área já sabem qual canal que eu vou falar, que é um canalzinho chamado N de não, N, M de Maria, N, M, D de dado, A. NMDA. Canal NMDA. Olha como isso daqui fica um pouquinho mais complexo. Esse canal NMDA, ele é bloqueado, normalmente ele está fechado, tá? Ele é bloqueado por um magnésio. Então o que fica? Magnésio mesmo. Fica uma molécula de magnésio trancando o canal. Então esse canal ele não deixa entrar o sódio que está ali fora porque tem uma molécula trancando. Só que o que acontece? Como entrou mais sódio, prestem atenção aqui, velho. Esse é o momento ápice que vocês precisam entender. Como entrou mais sódio no canalzinho do lado, esse canal aqui, ele é sensível, esse magnésio, ele é sensível a alterações na eletricidade da membrana. Conforme altera a eletricidade, esse magnésio é expulso do meio do canal e o canal abre. E agora que mora o pulo do gato. Quando esse canal NMDA abre, quando o canalzinho abriu, ele permite a entrada de sódio, então entra sódio nele, mas também entra, isso aqui é muito louco, cálcio. Essa entrada de cálcio no neurônio no neurônio dopaminérgico pós-sináptico vai fazer o quê? Vai fazer com que esse cálcio ative, e agora a gente poderia entrar na neuroquímica mais profundamente, mas esse cálcio vai ativar uma série de proteínas quinases, vocês não precisam saber qual é, mas para quem quer estudar mais é, por exemplo, a canquinase 2, é uma das proteínas que o cálcio ativa. Esse cálcio se liga, ativa essas proteínas quinases, e essas proteínas quinases fazem uma cascata de sinalização até o núcleo do neurônio, lá no DNA do neurônio, e ativa um elemento regulador que vai ativar um gene codificador para produzir. E agora, quando eu entendi isso, a minha cabeça quase explodiu. Eu tinha vontade de bater em alguém, cara, de tão legal que é isso, assim, porque eu queria sair gritando. Ah! Esse cálcio vai até o núcleo, sinaliza um elemento regulador no seu DNA. Esse elemento regulador sinaliza um gene codificador para fazer o quê?
para produzir um novo canal AMPA. Eu vou repetir para vocês. O cálcio que entrou... presta atenção nisso, cara. O cálcio que entrou no neurônio ativou uma série de proteínas quinases que foi até os elementos reguladores que estão no seu DNA, que são sensíveis a esses fatores de transcrição. Ativou esses elementos reguladores que ativou um pedaço codificador do gene que começou a produzir um RNA mensageiro que começou a traduzir, uma proteína. Então, transcreveu um RNA mensageiro e esse RNA mensageiro foi lá para os ribossomos e traduziu uma proteína. Essa proteína pode ser um canal. Esse canal vai até a membrana e se aloca na membrana. Então, a membrana que antes tinha 2 canais AMPAs, agora tem 3 canais AMPAs. O que significa esse um canal a mais? Sensibilidade. Agora o seu neurônio tem 3 buracos para sódio. Agora o seu neurônio tem 3 buracos, não é mais 2, tem 3. Ou pode ter 4. Então dobrou o número de canais. O que significa se dobrar o número de canais? Significa que esse neurônio aqui vai precisar dar um estímulo menor para ligar esse neurônio de baixo. E o que é o estímulo? Uma ansiedade, uma preocupação, álcool, doce, pornografia, procrastinação, esquiva. Em outras palavras, neurobiologicamente, em nível molecular mesmo, cara, neurociência hardcore, o seu cérebro ele aprendeu aquilo. Então, se antes você tinha, e agora eu vou fazer uma tradução aqui mais didático. Se antes você tinha, aqui ó, se antes você tinha 2 canais, então você tinha 2 canais AMPA e um canal NMDA. A entrada de cálcio, devido ao estímulo inicial que permitiu a abertura do canal NMDA, então começou a pingar cálcio para dentro da célula, o neurônio começou a fazer o quê? Ele encheu de canais. Então agora o seu neurônio ele está muito mais sensível aos estímulos, velho. Então se antes esse neurônio aqui, ele precisava largar, digamos que ele precisava largar 100 moléculas de glutamato para ativar o seu neurônio dopaminérgico, agora ele pode liberar só 10 moléculas de glutamato para ativar o seu neurônio dopaminérgico. Traduzindo para a nossa vida real, se antes você precisava estar no boteco, as pessoas te encher o saco, você tá ali com aquele estímulo cheio de álcool próximo a você, e aí sim, todo esse contexto ligava os seus neurônios, liberava essas 100 moléculas. Você precisava de todo esse contexto para liberar aqueles 100 glutamatos. Como você foi liberando, o seu neurônio foi começando a ficar sensível àquela liberação. Agora você nem precisa mais do bar, cara. Só de lembrar, você já tem o craving, a vontade de beber álcool. Por quê? Porque você sensibilizou o seu sistema. Isso é potenciação de longa duração. Isso é neuroplasticidade sináptica. Em outras palavras, se antes você precisava de um estímulo desse tamanho para gerar um determinado comportamento, agora você precisa de um estímulo desse tamanho. Isso é o que acontece muito com neurônios da amígdala de pacientes com ansiedade. A amígdala é uma região do seu cérebro que você sabe tem a ver com detectar perigo. Pacientes que ficam com ansiedade sem tratar, os neurônios da amígdala do paciente, eles sofrem muita potenciação de longa duração e o paciente começa a precisar o quê? Cada vez de estímulos menores para desencadear uma ansiedade. Eventualmente,
eventualmente o paciente nem precisa mais de estímulo. Os neurônios, de tão sensíveis que eles estão, eles disparam sozinho. Que condição que é essa? Ataque de pânico. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico é uma crise de ansiedade fodida, que a pessoa perde totalmente o controle e acha que vai morrer, do nada. A pessoa está jantando, está no shopping, não está aparentemente com nenhum medo, assim, no ônibus, e começa a ter uma crise de pânico. Por quê? Porque os neurônios sensibilizaram tanto, tem tanto receptor ali, que, cara, nem precisa ter um estímulo externo. Aí você vai perguntar, Eslen, o que liberou esse glutamato inicial aqui, ó, que levou ao aumento de sódio via receptor AMPA, que aumentou o cálcio intracelular via receptor NMDA, que foi para o DNA e mandou produzir. Tá vendo aqui, ó? Eu fiz uma trilhazinha, aqui um canal novo sendo produzido e indo para a membrana. Ó. Com o tempo, você enche essa membrana aqui de canal. Aí você me pergunta, o que liberou aquele glutamato? Você sabe a resposta. Você sabe a resposta. O ambiente. O ambiente liberou aquele glutamato. O neurônio não decidiu, beleza, eu vou disparar aqui esse glutamato aqui. Vou vomitar esse glutamato aqui na área tegmentar ventral dele. Não, foi o ambiente. Então, o que acontece? O seu cérebro, do ponto de vista plástico, ele é como se fosse uma esponja, cara. Ele é muito parecido com uma esponja. O seu cérebro é uma bolota de células que, se você pega ele e joga assim, ó, puff, dentro de uma... Eu imagino eu e os meus pensamentos ligeiramente esquizofrênicos. Eu imagina 5 piscinas na sua frente. Cada piscina tem uma água de uma cor. Tem a vermelha, a verde, a azul, a preta, a rosa, sei lá. Cada piscina dessas é um ambiente. Então, um ambiente é pessoas que bebem álcool e curtem sair para festa. Outro ambiente são pessoas que saem para fazer trilha. Outro ambiente são religiosos. Outro ambiente são, sei lá, velho, pessoas com alto interesse em vida pública, em política, etc. Cada um tem um ambiente. Tem os ambientes que se misturam, então você tem um grupo de... Uma piscina que misturou o vermelho com o azul. Então, é uma piscina das pessoas que gostam de fazer rolê e usar álcool e ir pra festa, com as pessoas que gostam de estudar. Então, aqueles estudantes que gostam de fazer os dois. Então, tentam misturar os dois ali. Imagina pegar o seu cérebro, tirar ele da sua cabeça e jogar dentro daquela piscina. É isso que acontece na sua vida real. Seu cérebro é uma bola de neurônios que está embebido em um ambiente, sendo totalmente influenciado pelo aquele ambiente. E esses ambientes, eles vão fazendo o quê? Eles vão criando uma série de circuitos neuronais. Então, o que a gente viu ali, pessoal, foi olha, isso daqui é extremamente complexo, mas o que a gente viu ali foi uma sinapse de um neurônio. Pensa que cada neurônio faz 10.000 sinapses. E a gente tem 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro. Cada um deles fazendo 10.000 daquela sinapse que eu mostrei ali anteriormente. E a gente viu um neurotransmissor, que foi o glutamato. Você tem uma série de diversos outros neurotransmissores, inclusive alguns que inibem. Enquanto um está tentando criar o canal, tem um outro neurotransmissor que está bloqueando ele. E tudo isso sendo modulado pelo ambiente. Tá? Então, assim, você começa a formar no seu cérebro, e esse vai ser o tópico da aula de amanhã, por isso que é importante vocês entenderem a aula de hoje, você começa a formar uma circuitaria de neurônios, cara. E agora você tem uma série de neurônios que estão armazenando as suas informações. E esses neurônios, eles estão fazendo sinapses entre si.
E aí, que foi uma coisa que a gente já discutiu aqui outras vezes, esses neurônios aqui, muitas vezes, e a gente vai falar isso amanhã, eles formam uma e apenas uma camadinha do seu cérebro. Então imagina que você tem várias camadas no seu cérebro de experiências onde esses neurônios estão armazenando todas essas informações de tudo que você já viveu. E, portanto, muitas vezes você já é um pouco mais sensível a determinado estímulo. E aí você se submete ao ambiente que ativa aqueles estímulos, que ativa aquela sensibilidade. E aí ferrou. Às vezes, você tem no seu DNA uma predisposição aumentada a produzir, por exemplo, imagina que aquele canalzinho ali é um receptor de dopamina. O receptor de dopamina D4, por exemplo, que é o receptor de dopamina que tem a ver com a sua sensibilidade à busca por novidade. Então você já tem uma genética que possibilita um aumento da produção de receptor de dopamina D4. Então, isso daqui, ó, esses pontinhos aqui não seriam mais receptores AMPA, seriam receptores de dopamina D4, que propicia você a buscar novidade. Então agora você é uma pessoa mais sensível em buscar novidade. O que é novidade? Depende. Depende do quê? Do ambiente. A novidade pode ser droga. Você pode começar a experimentar drogas diferentes. A novidade pode ser sexo. A novidade pode ser comportamento de risco. Então agora eu quero aprender a empinar moto. Eu quero aprender a dirigir carro em alta velocidade. Você pega seu carro e sai dirigir em alta velocidade. É novidade. Ou a novidade pode ser ler um livro novo, ir no teatro, aspectos culturais, culinária, viagens, cara. Tem muitos estudos mostrando que pessoas que amam viajar têm aumento desses receptores de dopamina D4. São mais propensos à novidade. Mas poderiam ser pessoas que usam droga. O que muda? O ambiente. Então pensa que você tem todas essas circuitarias que a nível molecular elas estão sendo modificadas de acordo com a forma que você experimenta a sua realidade e o seu mundo. E isso daqui ele vai ser meio que inclinado para o lado que o ambiente mandar. Então se você modula o seu ambiente, você modula o seu comportamento. É por isso que é importante você acompanhar na internet. E ambiente, eu digo, cara, o ambiente virtual, o ambiente físico e principalmente pessoas. As pessoas que estão em volta. Aquela água da piscina que eu comentei é aquilo que vai modular o seu comportamento, cara. Você vai ser a média daquilo. Neurobiologicamente falando, isso é explicado. Porque se você tá lá, o seu cérebro ele não negocia. Vai acontecer potenciação de longa duração. Esse aumento de receptores, esse aumento de sensibilização é neuroplasticidade. E esse aumento de receptores, esse aumento de sensibilização vai começar a modular circuitarias inteiras de neurônios no seu cérebro. E essas circuitarias inteiras de neurônios no seu cérebro é o que faz você se comportar, velho. Então aquela pessoa que consegue falar, não, eu não vou beber hoje, ou não tem interesse em usar álcool, é uma pessoa que tem uma neurocircuitaria inibitória mais potente que aquela pessoa que fala, não, eu não consigo, eu não aguento não beber, eu preciso beber.